Vou continuar aqui com mais um texto do Paul Brunton, que faz a gente fazer uma reflexão sobre o nosso eu, sobre o propósito da nossa existência, que após a meditação, quando a gente está com a mente limpa e livre de toda a turbulência, de qualquer interferência externa, após a meditação é a melhor hora para a gente assimilar afirmações, conhecimento, afirmações positivas, coisas que vão edificar o nosso ser, a nossa alma, que alimentando o nosso coração, alimentando o nosso cérebro, a gente está alimentando a nossa alma. Então, vamos para mais essa leitura aqui do Sir Paul Brunton. Talvez se faça mais assaz até agora, no período que a gente está passando na Terra, esses períodos de emergência climática global, de dificuldades enormes aí na área de saúde, no mundo inteiro, onde cada vez mais existe um chamado para a gente se tornar uma aldeia global, ser um só povo, um só espírito, uma só humanidade, um só coração. Ele disse, abre aspas, vivemos num globo que turbilhona vertiginosamente no espaço e cuja posição está marcada em algum lugar do grande céu, entre Vênus e Marte. Há neste fato alguma coisa que provoca o riso, mas que também dá o que pensar. Embora a distância que nos separa desses dois astros seja tão imensa que confunde a imaginação, o homem a calculou com uma exatidão surpreendente. E, no entanto, esse homem é incapaz de medir o alcance da sua própria mente. Ele é um mistério para si próprio, um enigma que permanece insolúvel até a hora em que o frio abraço da morte chegue, gelando seus ombros. Não há nisso uma ironia? Pensar que a alma do homem é menos acessível às pesquisas do que a terra onde mora? Não é surpreendente, estranho que o homem esteja tão absorvido em estudar a face do mundo que só em época relativamente recente haja pensado em conhecer o mundo que está nele? Por que ele preocupa tanto com a marcha do universo, que além do mais não cabe a ele dirigir, enquanto ele deve dirigir-se a si mesmo? O sistema solar gira muito bem sem a sua ajuda. Vive, morre. O universo não se alarma nem se altera, escreveu Zangwill, o inteligente sábio pensador. O homem, porém, não aprecia muito essa verdade mordaz, porque sabe mais coisas sobre o funcionamento do seu automóvel do que sobre o seu próprio ser. No entanto, os antigos ensinaram, os sábios do nosso tempo confirmam, que o imo da consciência existe em veio do mais puro quilate, veio de ouro resplandecente. Não será então mais sábio se fizermos dessa busca nosso primeiro cuidado? Comparados com outros resultados já obtidos, a ciência tem pouca noção no que diz respeito ao homem. Descobriu como temperar metais, lançar bombas de meia tonelada sobre cidades vizinhas e mil outras coisas de menor relevância. A descoberta da física conheceu, durante os 3 últimos séculos, uma aceleração estupenda, enquanto o conhecimento sobre o homem permanece ainda na retaguarda. Sabemos construir pontes gigantescas que atravessam rios volumosos, porém não sabemos dar um passo para resolver esse simples problema. Quem sou eu? Nossas locomotivas, nossos aviões, nossos navios, acrescento, percorrem terras do mundo inteiro, mas a nossa mente não sabe transpor o mistério do homem. Astrônomos chegam a captar, na objetiva de seu telescópio, as mais distantes estrelas, mas se nós lhes perguntássemos se conseguiram dominar suas paixões, em resposta baixarão a cabeça, confusos.
Somos cheios de curiosidades em saber tudo a respeito do nosso planeta, mas ficamos indiferentes quando se fala do nosso eu profundo. Temos acumulado informações extremamente minuciosas sobre cada coisa que vemos, conhecemos e sobre o funcionamento, a qualidade e a propriedade de todos os corpos e fenômenos terrestres, mas não conhecemos a nós mesmos. Até aqueles que se aprofundam em todas as ciências existentes ignoram os rudimentos da ciência do eu. Os cientistas que descobriram o porquê e do como da vida dos micróbios, dos vírus e bactérias, acrescentando, não conhecem o porquê nem o como da sua própria existência. Sabemos o valor de cada coisa, mas ignoramos o nosso próprio, inestimável valor. Enchemos enciclopédias, enchemos a rede, a internet, de milhares de páginas com milhões de informações sobre todas as coisas. Mas quem pode redigir um compêndio sequer que trate do mistério do seu próprio ser? E por que razão? O que mais nos interessa é a nossa própria pessoa? Porque a pessoa é a única realidade da qual estamos certos. Todos os fatos da vida que nos rodeiam, todos os pensamentos íntimos do nosso ser, só existem para nós quando o nosso eu os percebe. O eu é a última essência, a primeira noção que temos de nós e será a derradeira que conheceremos ao chegarmos a ser sábios. A verdadeira sapiência, a luz do intelecto, nos vem de dentro, da esfera do eu. Não podemos conhecer o mundo e saber acerca das coisas senão através de certos instrumentos e dos nossos sentidos. Todavia, quem os interpreta e os utiliza é o nosso eu. Somos, portanto, obrigados a reconhecer que o estudo do eu é o mais importante ao qual um pensador deve dedicar-se. Um sofista, aproximando-se um dia de um sábio na Grécia Antiga, queria confundir-lhe com perguntas embaraçosas. Mas, de Mileto, mostrou-se à altura das provas e respondeu a todas as perguntas sem vacilar, com a maior exatidão. Eis as perguntas e respostas. Primeira pergunta. Qual é a coisa antiga? Resposta: Deus, porque sempre existiu. Segunda. Qual é a coisa mais bela? Resposta: o universo, porque é a obra de Deus. Terceira. Qual das coisas é a maior? Resposta: o espaço, porque contém tudo que foi criado. Quarta pergunta. Qual das coisas é a mais constante? Resposta: a esperança, porque perdura no homem mesmo depois de ter ele perdido tudo. Qual a melhor das coisas? Resposta: a virtude, porque sem ela nada pode ser bom. Qual é a mais rápida das coisas? Resposta: o pensamento, porque em menos de um segundo percorre o universo. Qual é a mais forte de todas as coisas? A sétima pergunta. Resposta: a necessidade, porque faz o homem enfrentar todos os perigos da vida. Oitava pergunta. Qual das coisas é a mais fácil de se fazer? Resposta: dar conselhos. Porém, quando chegou na nona pergunta, o sábio deu a resposta paradoxal, cujo sentido profundo, tenho certeza, jamais foi compreendido pelo interlocutor, imbuído do saber intelectual, bem como para a maioria das pessoas terá apenas um sentido superficial. A pergunta é essa: qual das coisas é a mais difícil de realizar? E o sábio Milésio lhe respondeu: conhecer-se a si mesmo. Esta foi a mensagem de sabedoria dirigida aos homens ignorantes, pelos antigos sábios. Esta é também a mensagem da nossa época, uma mensagem a todas as épocas.
Traga sempre à lembrança o fato de que você é um peregrino e que o mundo não é mais que um lugar e que as situações que você se encontra ou cria para si devem ser consideradas não somente do ponto de vista mundano, mas de uma busca por nós mesmos. Paul Brunton. Bacana, né?